Vamos trabalhar em nossa aula a complementação do estudo das funções inorgânicas. São 4 as funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Já tivemos a oportunidade de estudar os ácidos, as bases e os sais. Hoje iremos relembrar o que falamos sobre os óxidos e efetuar a resolução do exercício de sua apostila, mais especificamente do capítulo 17. Quando a gente fala de óxido, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e nós vamos fazer uma grande revisão aqui. Quando eu falo em óxido, existem 2 aspectos fundamentais na sua forma de entendimento. Primeiro, eles são compostos binários. Vanks, o que seria um composto binário? Composto binário, amigo, é aquele composto onde você tem a existência de 2 elementos. 2 elementos. E a segunda situação, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O que significa eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência de você receber elétrons, enquanto que eletropositividade é a tendência de você doar. O oxigênio, ele que faz parte da família 6A ou família 16 de nossa tabela, ele se situa bem à direita da tabela. Ele tem 6 elétrons na última camada, ou camada de valência, e a sua tendência natural é necessitar de 2 elétrons para poder se tornar um átomo estável. Nesta condição, o átomo oxigênio vai se ligar com outros átomos, exigindo, portanto, ser o mais eletronegativo entre eles. Então, a regra geral qual é? Composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Veja esse exemplo aqui, ó. Cálcio e oxigênio. Outro exemplo, alumínio e oxigênio. Então, nós temos aqui sempre estruturas onde o oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Eu trouxe aqui para vocês alguns casos particulares. O NOx do elemento que se liga ao oxigênio normalmente é mais 2. Então, por exemplo, óxido de zinco. O oxigênio tem NOx menos 2, o zinco vai ter NOx mais 2. Óxido de cálcio. O oxigênio vai ser menos 2, o cálcio vai ser mais 2. Óxido de magnésio, o oxigênio é menos 2, o magnésio é mais 2. Então, quando você vai trabalhar com os óxidos, a regra é o oxigênio assumindo o NOx menos 2. Eu coloquei aqui o óxido de zinco e até coloquei uma imagem aqui para você se situar. O óxido de zinco ele é utilizado naquelas pomadas que a gente utiliza para assaduras, né, de bebês e de adultos também. Formação dos peróxidos. Vanks, o que seriam peróxidos? A regra é que você tem o NOx do oxigênio menos 2. Quando o oxigênio tiver o NOx menos 1, você vai dizer que ele é um peróxido. Olha aqui, Vanks, quem é o H2O2? H2O2 é a água oxigenada. Você deve ter percebido que o líquido mais importante para nós é um óxido, né? O líquido mais importante para nós é um óxido. A água é um óxido composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E nós também temos os superóxidos. O que seriam os superóxidos? Superóxido, amigo, seria o caso do NOx do oxigênio quando for menos meio. Então vamos raciocinar. Qual é a regra? Oxigênio NOx menos 2. Quem está com ele, o NOx é mais 2. Quem seriam os peróxidos? Como, por exemplo, água oxigenada. H2O2 é a relação mais importante para a gente trabalhar. O NOx do oxigênio seria menos 1. E o superóxido? Normalmente isso aqui acontece quando o oxigênio se liga com alguém da família 1A. Quem seria a família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Vanks, que imagem é essa que você colocou aqui do lado? Isso aqui é produção de vidros, amigos. O superóxido, no caso aqui, o que eu acabei de citar aqui, o superóxido de sódio, ele tem como característica de ser utilizado na indústria para evitar que na formação, na confecção de vidros, você tenha criação de bolhas. A classificação dos óxidos. Os óxidos nós vamos dividi-lo em várias classificações. A primeira delas é quanto à natureza de suas ligações. Você vai ter 2 grupos. Ou o óxido vai ser um óxido molecular, ou vai ser um óxido iônico. Quais são as ligações que a gente trabalhou? Nós aprendemos, entre outras ligações, a respeito da ligação iônica e da ligação covalente. Quando é que existe uma ligação iônica? Quando existe transferência de elétrons. Quando é que existe uma ligação covalente? Quando existe compartilhamento de elétrons.
A ligação iônica, via de regra, é quando você liga um elemento que quer ganhar elétrons com alguém que quer ceder. E a ligação covalente é quando você liga dois não metais, ou então um não metal com hidrogênio. Ambos querem ganhar. Então aqui, quando é que o óxido é molecular? Quando nele nós encontrarmos ligações covalentes. Veja, aqui, ó, enxofre família 6A, oxigênio família 6A. Ambos querem ganhar elétrons, então isso aqui é uma ligação covalente. Quando é que o óxido vai ser iônico? O óxido vai ser iônico quando ele tiver uma ligação iônica. Por exemplo, olha aqui, óxido magnésio. Magnésio família 2A, cede elétrons. Oxigênio família 6A, recebe elétrons. Ligação iônica. Esse aqui é um composto iônico, enquanto que o primeiro é um composto ou estrutura molecular. Segunda classificação dos óxidos que a gente precisa relembrar com você é a classificação quanto à propriedade química. Quem são os óxidos ácidos? Óxidos ácidos são aqueles que, quando reagem com a água, vão produzir um ácido. Veja o exemplo. Trióxido de enxofre. Está aqui o SO3. Olha o que eu vou fazer. Se liga. Eu vou colocar para reagir com a água. Olha o que, vai acontecer. SO3 mais H2O vai ficar H2SO4. Perceba, o trióxido de enxofre gerou um ácido. Então, ele é um óxido ácido. O que é um óxido básico? Óxido básico vai ser aquele que, ao reagir com a água, vai produzir uma base. Veja só, óxido de cálcio. Olha o que eu vou fazer. Reagir com a água. Vanks, a minha dúvida é quando é que forma hidroxila, quando é que é base, quando é que forma ácido. Muito simples. As hidroxilas, para serem formadas na forma de água, tem que ter a mesma quantidade de oxigênios. A quantidade de hidroxilas tem que ser a mesma quantidade dos hidrogênios, tá bom? Então veja o que, vai acontecer aqui, ó. Quando eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios, ó, vou ficar com 2 hidroxilas, eu coloco entre parênteses e coloco um 2 aqui na frente. Eu formei o quê? Uma base, hidróxido de cálcio. Por gentileza, desligue o seu microfone. Tá dando interferência aqui. Por gentileza, desligue o seu microfone. Obrigado. Então aqui. Óxido anfótero. Próxima classificação. Os óxidos anfóteros, eles são aqueles óxidos que podem se comportar das duas formas distintas. Eles podem se comportar como óxidos ácidos ou óxidos básicos. Alguns óxidos anfóteros, zinco, estânio, chumbo. Quer dizer então que quando eu tenho um óxido que se comporta como ácido ou como básico, eu chamo de anfótero, exatamente. E quem são os óxidos neutros? Ora, se anfótero é aquele óxido que pode se comportar como ácido ou como básico, os óxidos neutros, o nome já está dizendo, também conhecido como óxidos indiferentes, esses não reagem com ninguém, nem com água, nem com ácido e nem com base. Os mais importantes óxidos neutros, CO, NO, N2O. Os mais importantes óxidos neutros são CO, NO e N2O. Quanto à constituição, primeira classificação dos óxidos é o óxido duplo. Vanks, o que seria isso? É quando você faz a junção de dois ou outros óxidos no mesmo elemento químico. Como assim? Eu tenho aqui a constituição de óxidos diferentes com os mesmos elementos. Olha aqui, ó. Tetróxido de triferro, óxido de ferro. Ambos constituídos de quem? Ferro e oxigênio. Quanto ao número de oxidação, como é que a gente vai fazer? Bom, essa classificação eu já fiz agora há pouco. Qual é a regra? A regra é que o NOx seja menos 2 para o oxigênio. Isso aqui vai ser o NOx comum. Quando o NOx dele for menos 1, a gente vai chamá-lo de peróxido. É aquele que tem como relação direta a água oxigenada. E quando eu falar em superóxido, superóxido acontece via de regra com a família 1A. Mas ela pode acontecer também com a família 2A, como eu estou mostrando aqui com o cálcio. Se o NOx for menos 2, é um óxido comum. Se o NOx for menos 1, ele é um peróxido. Se o NOx for menos meio, ele é um superóxido. Com relação à nomenclatura, como é que a gente faz a nomenclatura? A regrinha é essa, ó, prefixo que indica o número de átomos, você vai colocar mono, di, tetra, etc. A parte do nome você vai sempre escrever óxido de fulano de tal. O prefixo que indica o número de átomos continua sendo a mesma coisa, mono, di, tri. E a parte do nome que indica o elemento, você coloca o nome todo. Por exemplo, olha aqui. Aqui nós temos quem? CaO. Eu poderia escrever aqui monóxido de
cálcio. Se você escrever óxido de cálcio, vai ter problema? Não. Aqui, 3 oxigênios. Trióxido de... Quem é o S? S é o enxofre. O CO2, dióxido. O mono vem de 1, o tri vem de 3 e o di vem de 2. Dióxido de quem? De carbono. Mono, que indica o número de átomos do elemento na molécula, e é omitido a nomeação do óxido. Não há necessidade, né? Você não precisa escrever monóxido de monocálcio, trióxido de monoenxofre. Muito fácil a nomenclatura dos óxidos. Aqui no item 5, nós trazemos para você alguns óxidos que estão presentes no nosso cotidiano. Água oxigenada, também conhecido como peróxido de hidrogênio. Lembra? Quando é que é peróxido? NOx-1. Ele é utilizado como antisséptico, né? Limpeza de ferimentos. Ele também pode ser encontrado na utilização do clareamento de pelos. Óxido de cálcio ou monóxido de cálcio. Isso aqui a gente encontra na construção civil, na caiação de muros, na preparação de argamassa, na correção do solo, porque ele é um óxido básico, e você tendo a acidez do solo, você corrige o pH do solo através de técnicas aplicadas por agrônomos para corrigir o pH do solo. Óxido de magnésio, ele é base, é uma estrutura que vai permitir combate à acidez estomacal. Dióxido de silício, utilizado na fabricação de vidros. Dióxido de carbono, a gente vai encontrá-los nas bebidas gaseificadas, a gente vai encontrar nos extintores de incêndio. N2O, utilizado na confecção de material para espuma de barbear, utilizado na confecção de anestésicos. Então, são óxidos presentes no nosso cotidiano. Alguns óxidos e o meio ambiente. Aqui eu já trago mais para o lado da preservação ambiental. Vamos lá, começando com esse aqui, ó, CO2. O dióxido de carbono ele é inodoro, não tem cheiro. Ele é incolor, não tem cor e não tóxico. Ele é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Ele também é responsável pelo aquecimento global. A sua presença na atmosfera pode causar o quê? A chuva ácida. Por que aqui a chuva ácida, Vanks? Muito simples, olha só. Você tem lá a chuva, H2O. Aí você tem já na atmosfera o CO2. O que vai acontecer aqui? H2CO3. Ó, tá vendo? Ó? Esses dois aqui vão formar o quê? Formar um ácido. Mas não é só o CO2, não. Os óxidos da família do enxofre também, SO2, SO3. Monóxido de carbono, CO. Esse aqui é tóxico. E ele combinado com a hemoglobina, que a gente está se referindo aqui, às estruturas da corrente sanguínea, resulta num composto estável denominado carboxihemoglobina, o que diminui o fluxo de oxigênio para as células, o que pode ser letal. Infelizmente, isso nos remete a lembrar de quê? Do Holocausto, né? No nazismo, na época do nazismo, a gente tinha judeus colocados dentro de ambientes fechados, motores ligados, jogando dentro do ambiente o monóxido de carbono. Com a inalação do monóxido de carbono, você ia diminuindo o fluxo de oxigênio para as células e chegava à morte. Lançado na atmosfera por veículos com motor à explosão. Não é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. Ó, as plantas durante a fotossíntese elas não conseguem absorver esse gás. Então eles vão permanecer e vão causar grandes quantidades de poluição. Os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, como eu acabei de comentar com você, eles são responsáveis pela produção de chuva ácida. Se você pegar, por exemplo, ó, SO2 mais água, olha o que vai acontecer. H2, SO3, ácido sulfuroso. O trióxido de enxofre mais água, o que vai acontecer? H2, SO4, ácido sulfúrico. Vanks, por que quando tem a chuva ácida não já vai caindo os pedaços do corpo, queimando a pele? É porque é muita água, amigos. Então, a água na função de solvente, ela vai deixar essa concentração ácida com pouca concentração. Então, não vai ser uma solução que venha a destruir de forma imediata qualquer estrutura, não. Porém, o fenômeno da chuva ácida ele vai causar problemas, sem dúvida. Os óxidos de nitrogênio, o N2, o NO2 e o NO, dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. O NO é um gás tóxico, tá? Ele ataca o nosso sistema respiratório e ele é obtido através de quê? O NO2. Se você pegar o gás nitrogênio com o gás oxigênio, você vai obter o NO2, tá?
A chuva ácida, acabei de comentar contigo, ela é muito presente nas áreas onde você tem industrialização, né? Grandes cidades onde você tem industrialização. Veja o que é que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dióxido de enxofre está na presença, tá aqui na atmosfera. Aí vem a chuva. Quando você junta o SO2 com a água, o que é que vai dar? H2, SO3. O SO3 com a água vai me gerar H2, SO4. Você também pode fazer isso com a presença de gás oxigênio. Ó. Você pega o SO2, coloca para reagir com o gás oxigênio, coloca para reagir com a água. O que é que vai acontecer? Você vai formar ácido sulfúrico. Tá vendo? Ó? Então, é porque você já tem na atmosfera estes óxidos. Na presença da água, ele vai fazer com que isso ocorra. Onde é que a gente encontra muito isso? Grandes cidades onde você tem um elevado grau de industrialização. Quais são os mais comuns na formação da chuva ácida? Os óxidos da família do enxofre, os óxidos da família do nitrogênio. Agora, eu vou fazer com você os exercícios que estão na sua apostila, na página de número 39, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lá na página de número 39, ele diz assim: as fórmulas corretas dos óxidos normais obtidos da combinação do oxigênio com magnésio e da combinação do oxigênio com silício. Então, ele quer que você faça o óxido de magnésio e que ele quer também o óxido de silício. Aí ele dá aí para nós as famílias, né? Ele dá a família do magnésio e dá a família do silício. Ele pede para que a gente faça isso aqui. Bom, é o seguinte, preste atenção. O silício não é da família 4 e o oxigênio é da família 6. Preste atenção. Magnésio, família 2A. Silício, família 4A. Oxigênio, família 6A. Aqui não tem dúvida. Esse aqui cede 2 elétrons. Esse aqui compartilha 2. Ele precisa de receber 4, né? Eu vou colocar aqui, recebe 4. E esse aqui recebe 2. Neste caso, nós vamos ter formação de óxidos iônicos e óxidos moleculares. Vamos ver aqui o magnésio. Oxigênio e magnésio, o que vai acontecer? MgO. Por que, Vanks, que é MgO? Porque esse aqui é mais 2, esse aqui é menos 2. Não precisa mexer em nada, porque a quantidade de NOx dele zerando, aqui já é a fórmula. Então, o óxido de magnésio seria quem? MgO. Aqui você já cancelava a letra B, a letra D e a letra E na questão de número 1. Sobrou só aquelas ali. Agora vamos ver silício e oxigênio. Bom, o silício 4 e o oxigênio 2. O que a gente faz? A gente inverte aqui as necessidades na hora de fazer uma relação. Uma técnica seria isso. Então você vai ficar com quem? Si, você vai ficar com o 2 do oxigênio. E o O, que é o oxigênio, vai ficar com o 4 do silício. Tá vendo? Eu estou trocando. Só que eu não deixo assim, porque os dois podem ser simplificados por 2. Eu ficaria com quem? Com SiO2. Pronto. A fórmula do óxido de silício é SiO2, que é o dióxido de silício. A minha resposta à questão número 1 seria a letra C. Aqui na questão de número 2, o autor diz o seguinte: sabendo que o trióxido de enxofre, causador da chuva ácida, e o monóxido de carbono, causador de inibição respiratória, são óxidos, suas classificações são respectivamente. A melhor maneira de você visualizar a classificação do óxido é colocando para reagir com a água. Eu vou pegar aqui o SO3 e vou colocá-lo para reagir com a água. Quando eu verifico que a quantidade de oxigênios é diferente da quantidade de hidrogênios, eu já posso antever que isso aqui vai formar um ácido sulfúrico. Se esse óxido gera, ao reagir com a água, um ácido, significa que ele é um óxido ácido. Essa já é a primeira parte do seu exercício. E o CO, esse óxido tem uma característica. Ele é um dos óxidos que não reagem com água, não reage com ácido e nem tampouco reage com base. Neste caso, essa classificação vai ser muito fácil para nós. Quando um óxido como o monóxido de carbono não reage com água, não reage com ácido nem com base, eu vou chamá-lo de óxido neutro. Então, nessa questão de número 2,
nós vamos ter óxido ácido e neutro. Nós vamos marcar a letra D na questão 2. Questão de número 3, o que é que o autor traz? Considere a equação química Cl2O7 mais 2ANOH, originando 2NaClO4 mais água. Os reagentes e produtos pertencem a que categorias? Ele quer que a gente verifique o que cada um significa. Eu vou escrever de novo aqui. Cl2O7, 2NaOH, 2NaClO4 mais água. Ele quer que a gente verifique o que é que eles são. Então vamos ler aqui. O que é isso aqui? Composto binário com oxigênio mais eletronegativo. Ele é o quê? É um óxido. 2 elementos aqui, 3 elementos com a presença da hidroxila. Isso aqui é o quê? Isso é uma base. Ah, é só isso que ele quer? Só. O NaClO4 é o quê? É um sal. E o que é o H2O? É um óxido. Você tem 2 elementos onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então você vai procurar a alternativa, vai ficar com óxido, base, sal e óxido de novo. Na questão de número 3, você marcaria a letra A. Na questão de número 4, ele pede para que a gente indique o nome ou as fórmulas dos óxidos. Então, em alguns ele quer nome, outros ele quer fórmula. A gente vai trabalhar com isso aqui. Vamos começar aqui com CaO. Como é que eu faria com CaO? Isso aqui é o óxido ou monóxido de quem? De cálcio. Aqui eu tenho 3 oxigênios. Aqui é o trióxido de 2 ferros, de ferro. Fe2O3, trióxido de ferro. Esse trióxido de ferro também é conhecido como férrico. Quando a gente trabalha com NOx variáveis, a gente pode fazer, por exemplo, férrico e ferroso. Letra C, ele fala do trióxido de manganês. Trióxido de manganês são 3 oxigênios e 2 manganês. Então vai ficar Mn2O3. Óxido de lítio. O lítio, amigos, é da família 1A. Se ele é da família 1A, o NOx dele é mais 1. E o oxigênio, o NOx dele é menos 2. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter que usar 2 lítios. Vai ficar Li2. Ó. Pentóxido. Pente é o quê? Vanx, pente é 5 de 2. Então vai ficar P2O5. Fósforo é P, não esqueça. Na letra F, ele pede o CrO3, o nome dele. Tem 3 oxigênios. Trióxido de Cr o quê? Cromo. Na letra G, ele pede o óxido de cobalto. Cobalto é CO. CO. Aqui, Vanx, o que é isso? 7 oxigênios. Heptóxido de quê? De Br é o quê? Bromo. Tem 2. De bromo. E a letra I, ele tem aqui quem? NO2. 2 oxigênios vai ficar dióxido, nitrogênio. De nitrogênio. Bom, essa aqui era a questão de número 4 da sua página de número 39. Vamos agora para a última questão desta sequência. Lá na página 40, ele pede uma sequência um pouco mais longa, né? Ele pede assim, ó. Óxidos ácidos e básicos reagem com água e produzem, respectivamente, ácidos e bases. Sobre esses 2 tipos de óxidos, observe as seguintes situações. Observe as seguintes equações incompletas e faça o que se pede. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Tem 3 coisas que ele quer que a gente faça. Completar as equações, classificar e denominar o produto de cada um. Bom, a gente vai ter que fazer separado. Completar as equações eu vou fazer na própria reação, tá? Eu vou fazer a letra A completando aqui na frente, tudo bem? Ó, 2 sódios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, isso aqui vai dar uma base. Vai ficar assim, ó. Eu não vou deixar essa resposta, eu vou apagar. Na2O2H2. Tá vendo isso? O que é que a gente pode fazer, pessoal? Coloca um 2 na frente, porque aí ele serve para todo mundo. Faz assim, ó. 2NaOH. Pronto. Só isso, Vanx. Só. Quando é que eu faço isso? Quando o número de oxigênios for igual ao número de hidrogênios. Aí você faz base. Se eles forem diferentes, vai dar ácido. Por exemplo, ó, 2 hidrogênios, 3 oxigênios. Aqui não dá base, aqui vai dar um ácido. Vai ficar como? H2CO3. Quantos oxigênios? 2. Quantos hidrogênios? 2. Isso aqui dá ácido ou base?
da base, porque é hidroxila. Você faz assim, ó, Ca, a hidroxila coloque dentro de parênteses, fecha o parênteses, coloca um 2 aqui. Lá no item de número 4, nós temos quem? N2O5. O que, é que você vai fazer? Ó, O5 com O dá O6. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Hidrogênio, você tem quantos? Hidrogênio você tem 2. Então vai ficar como? H2, desculpe, H2, N2, O6. Normalmente, o que é que a gente faz com a estrutura dessa? Se eu deixasse assim, não estava errado, mas é bom você colocar o 2 na frente, ficaria como? 2HNO3. Isso aqui é o ácido nítrico. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 2. Quantos lítios? 2. A mesma coisa, ó. 2 na frente, LiOH. Isso aqui é o hidróxido de lítio. E lá na letra, no item número 6, eu tenho aqui 7, 8 oxigênios e 2 hidrogênios e 2 manganês. Vai ficar assim, H2, MN. Quantos oxigênios, Max? O8. Ou, como é que você poderia deixar isso aqui? 2HMnO4. Beleza? Pronto. Essa aqui seria a letra A. Bom, a letra B, o que é que ele pediu para você? Classifique como ácidos ou básicos. Bom, o que é que a gente vai fazer? Esse moço bem aqui é uma base, não é? É uma base. Então, aqui qual seria a classificação? A primeira, básico. Eu vou colocar só a letra B e a letra A. Ácido carbônico seria um óxido ácido. Aqui tem um hidroxila, básico. Aqui tem um ácido. Aqui tem uma base e aqui tem um ácido. Beleza? Ó, quem tiver a presença do hidrogênio na frente da estrutura é ácido. Quem tiver a hidroxila no término da sua estrutura é uma base. Ali eu coloquei o B e o A dentro do parênteses para poder resolver a letra B. E a letra C, o que é que ele pediu para a gente fazer? Ele pediu para a gente escrever o nome desses nossos amigos. Bom, isso aqui é o quê? Hidróxido de sódio. Aqui, ácido carbônico. CaOH2, hidróxido, que a base a gente escreve hidróxido, né? De cálcio. HNO3, ácido nítrico. LiOH, hidróxido de lítio. E para fechar, a gente tem o ácido permangânico. Bom, estas seriam, portanto, as questões que a gente tem do seu capítulo correspondente aos óxidos. Eu gostaria que você, depois de efetuado, assistir essa aula novamente, efetuar os exercícios novamente e resolver as questões das tarefas propostas que se encontram nas páginas 40 e 41 de sua apostila. Eu estou aqui à sua disposição para quaisquer dúvidas, qualquer esclarecimento que você precisar. Fique à vontade.